Essa lei pode acabar com a arbitragem brasileira e ela vem sendo aplicada muitas vezes e por muitas vezes acaba passando até despercebida. Mas nos últimos jogos, pelo menos do Campeonato Brasileiro, nós tivemos um palco um pouquinho maior, com mais apelo nacional, então deu para a gente exemplificar muito melhor até para o pessoal como que isso acontece. Então, antes de trazer aqui dois exemplos de dois jogos que exemplificam muito bem como essa lei foi aplicada e como ela atrapalha no condicionamento da arbitragem, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like no vídeo para estar ajudando a chegar a mais pessoas o nosso trabalho aqui também. Se você curte muito conteúdo, sou Rafael, sou jornalista e estou falando sempre sobre futebol, não só aqui, como nas outras redes sociais também. Trazendo um pouco do primeiro exemplo, o jogo entre Palmeiras e Chapecoense, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o árbitro Felipe Fernandes de Lima aplicou essa lei. E ela começa aqui, na expulsão do Alan. O Alan acaba chegando com uma força um pouco maior, não acredito que seja tão desproporcional para ser aplicada ao cartão vermelho, mas provavelmente essa força foi com que condicionou o árbitro Felipe Fernandes de Lima a aplicar o cartão vermelho direto e ali no momento. O protocolo do VAR provavelmente era de não interferência nesse lance e aí agiu corretamente, por mais que tenha errado no lance, pelo menos na minha visão, o árbitro da partida, ele manteve o cartão vermelho e não pediu para rever o lance. Então, no final das contas, o VAR estava correto. Poderia ter interferido? Poderia ter interferido, mas faz parte do protocolo também que foi seguido corretamente. Só que o que acontece logo depois, e não vem na sequência, mas durante a partida, a Chapecoense teve um gol ao seu favor nos minutos finais, já quase nos acréscimos ali, se não nos acréscimos, e aconteceu um lance questionável. Na minha visão, também isso aqui não é falta, assim como aconteceu recentemente a favor do Palmeiras e não foi marcada a falta a favor do Bahia, no caso, e foi um gol a favor do Palmeiras. Muito se questionou ali sobre o lance e tudo mais, mas acaba sendo, no final das contas, uma mão de referência em que não tem que ter sido aplicada a falta. E se você for avaliar, aquele lance do Gustavo Gomes no jogo contra o Bahia poderia ter sido considerado muito mais uma falta do que esse lance que era a favor, o gol era a favor da Chapecoense, mas no final das contas acabou se tornando a favor do Palmeiras. O árbitro de vídeo nesse lance pede para o árbitro de campo dizer o que ele avaliou sobre esse lance. E não tem nem essa interferência toda, como a gente pode bem observar, mas muito por conta de ter dado o cartão vermelho, e aí passa muito por essa lei sendo aplicada, ele pediu para revisar o lance por um pouco de medo de erro. E aí, no final das contas, ele acaba dando um lance a favor do Palmeiras e muito pensando por essa lei que acaba sendo aplicada para, digamos assim, compensar. Outro exemplo é do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, no jogo entre Corinthians e Flamengo, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez envolvendo uma expulsão e um lance polêmico. O Rodrigo deu o cartão vermelho para o Everton Araújo por conta desse pisão em cima do Breno Bidon, em que ele acaba aplicando ali o cartão vermelho. Nesse caso, não tenho aqui a vaga memória, mas acredito que o vermelho tenha sido dado no árbitro de vídeo, com recomendação. Só que no final das contas, por conta desse cartão vermelho, também acabou condicionando como ele conduziu essa partida, picotando muito mais o jogo e no final das contas, deixando de dar um pênalti a favor do Corinthians, que me parece muito claro, em cima do André, muito por conta de ter dado esse cartão vermelho. Então isso condiciona muito a arbitragem dele e acaba pesando no quesito psicológico. É a lei da compensação, que a gente muito bem viu aí nos dois exemplos, de que ela vem sendo aplicada periodicamente pela arbitragem brasileira. Mas no que consiste a lei da compensação? No final das contas não é algo regrado, não é algo que é induzido os árbitros a fazerem, mas eles acabam aplicando essa lei da compensação muito por conta do quesito psicológico. O fato do Rodrigo José Pereira de Lima e do Felipe Fernandes de Lima terem aplicado os cartões vermelhos na partida, e aí provavelmente por terem revisto o momento, por terem revisto o lance em dado momento, ou acharem que pesaram a mão, faz com que eles
se atrapalhem no condicionamento do restante da partida. O Rodrigo José Pereira de Lima ainda mais atrapalhou o andamento da partida, picotou muito mais por conta do Flamengo por conta do cartão vermelho aplicado a favor do Flamengo, e no final das contas, ele ainda deixou de dar um pênalti a favor do Corinthians por um pouco de medo e por, né, ter um medo dessa autoria até demais. E aí ele deixa de dar um lance a favor do Corinthians, dando um lance a favor do Flamengo, a famosa lei da compensação, assim como o Felipe Fernandes de Lima. Ele aplica um cartão vermelho que para muitos palmeirenses e para a grande maioria é um exagero. Ele deve ter ido ao vestiário, percebido que errou na forma de agir, na autoria da sua decisão, e no final das contas era um lance que ele acertaria em deixar seguir. Era um lance que era a favor da Chapecoense e ele poderia muito bem ter dado o gol a favor da Chapecoense. E aí provavelmente esse lance ia ser lembrado e tudo mais por conta da expulsão, por ter condicionado talvez no resultado final. Mas ele também condiciona a partida, no final das contas, contra a Chapecoense. Ele dá um cartão vermelho contra o Palmeiras, a favor do Palmeiras, para um jogador do Palmeiras, provavelmente pensando que é um cartão vermelho a favor da Chapecoense. E aí ele compensa dando a falta no gol da Chapecoense e dando esse lance a favor do Palmeiras. Então, no final das contas, é a lei que não é regrada, que não é aplicada, que isso não é escrito, mas é o que a arbitragem vem aplicando. É uma lei que ela vem sendo aplicada periodicamente. E até para trazer uma memória um pouco também recente, e que a gente muito tem lembranças, foi a semifinal do Campeonato Paulista. A Daiane Muniz vinha de um bom jogo apitado entre São Paulo e Bragantino, em que ela manteve o critério, mas no final das contas se perdeu, muito por conta de não ter dado aquele pênalti a favor do São Paulo contra o Palmeiras, depois do São Paulo ter sofrido o primeiro gol, e aí provavelmente teria convertido o pênalti. No final das contas, isso atrapalhou, porque ela deixou de dar um pênalti a favor do São Paulo para compensá-lo com outro pênalti num lance que provavelmente inexistente, pelo menos na minha cabeça é inexistente, aquilo não foi pênalti no lance do Bobadilha, mas havia sido pênalti no lance do Gustavo Gomes. E isso é utilizado pela lei da compensação. Acaba atrapalhando o próprio árbitro e a forma como ele conduz a arbitragem. Então, esse é o vídeo, até para trazer um pouco de discussão, então deixem aí nos comentários também o que vocês pensam sobre essa lei da compensação, sobre como a arbitragem tem se atrapalhado muito por conduzir dessa forma os seus jogos apitados dentro de campo. Peço para que você se inscreva, se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like aí também para ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. E eu sou o Rafael, sou jornalista. Estou sempre trazendo conteúdo sobre futebol, não só aqui, como nas outras redes sociais também, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Valeu? Tamo junto.